Olá amigos, domingão, dia 18 de abril, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 19 ao dia 23, sabendo que a gente tem um feriado no dia 21, no meio da semana, na quarta-feira. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte de baixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado dentro do canal e a parte também de análise, muita análise todos os dias aqui para você. Vamos então para esse radar da semana, repleto de ativos que eu vou comentar aqui nessa semana. Aqui está toda a lista que você pode acompanhar aqui do lado, toda a lista de ativos que eu vou comentar nesta ordem. Você então aqui na parte de baixo desse vídeo, na descrição desse vídeo tem lá também todos os ativos, o tempo de cada um, você clica nele, se você quiser ver só aquele ativo, vai lá para esse ativo. Também na barra aqui do YouTube você vai ver ali uma separação, se você passar o seu mouse vai ver o nome de cada ativo. Se você gosta dessa organização, deixa um like, um joinha e também, logicamente, se esse radar da semana for útil para você de alguma forma, deixa um like, um joinha, agradeço demais. Quando eu falo de alguma forma, em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado. Vamos então, pode inclusive compartilhar aí com seus amigos, enfim, com familiares. Vamos lá. Ibovespa, primeiramente, fechamento. Deixa eu colocar aqui o gráfico semanal do lado de cá e o gráfico mensal do lado de cá, que é um foco principal, é esse aqui. Fechamento da semana muito bem, com alta de 2,93%, expectativa de alta para o Ibovespa, mensal gerando um fundo ascendente. Pode ter semana de queda? Próxima semana pode ser de queda? Pode. Mas o cenário ainda é para cima. Se a próxima semana for uma semana um pouco mais de queda, tende a trazer oportunidades de compra em diversos ativos. Eu vou até comentar alguns desses papéis. Mas nesse momento, apontando mais para cima, uma semana que fecha lá próximo da máxima, bem distante da máxima no topo anterior, supera a máxima desse topo aqui, ou seja, qual a próxima zona de resistência do Ibov? Continua aqui na faixa 121, 116, que fechou em cima basicamente, mas principalmente lá no topo anterior, que é já na máxima histórica, região de 125 mil pontos. A máxima histórica está em 125.323. Então esse é o contexto que nós temos Ibov, fundo ascendente a favor da tendência de alta, semanal ganhando força para cima, que era a expectativa que a gente tinha de buscar, a expectativa na último radar da semana de buscar a região dos 120 mil a 121 mil pontos, o Ibovespa terminou gerando isso nessa semana e segue com viés mais para cima, próxima resistência nos 125 mil pontos. No dólar aqui contrato cheio, dólar futuro, nós temos aqui um gráfico, vou colocar o gráfico semanal aqui e Ctrl K, que é para tirar a questão do ajuste. Nós temos um cenário de indefinição, que já era uma expectativa do gráfico mensal, de se tivesse algo mais para cima de não ir muito longe. No gráfico semanal perdeu a mínima do que no anterior, ou seja, mais fechou lá em cima, criou-se uma expectativa de poder testar a zona de resistência que a gente falou no último radar da semana. Chegando nessa região, ficar atento para sinalização contrária do preço, ou seja, na região dos 5.759 e teria patamar também mais acima, que aí já seria na faixa dos 5.809. Ou seja, nessa faixa aqui de preço, ficar de olho na questão de bater aqui nesse patamar. O viés era positivo, até como terminou a semana passada, de ter algo para cima, mas ficar de olho, como o cenário estava um pouco mais de indefinição, ficar de olho na questão de bate lá e gera sinalização para baixo, foco em buscar a operação na ponta vendedora. E para essa próxima semana, continuamos com um cenário de indefinição. Ou seja, tem expectativa muito forte do dólar rasgar aqui para baixo? Não, mas se não tem e ele resolve vir aqui para baixo, bater na região aqui importante de suporte, você já deixa mapeado. Se o dólar chegar lá na faixa de 5.494 nessa próxima semana, eu vou ficar de olho para ver se no gráfico diário, no gráfico de 60 minutos, gera alguma sinalização de alta nesse patamar, para favorecer mais a operação na ponta compradora. Nesse momento, o viés é mais de baixo. Se eu olho para um gráfico diário, tem aqui uma tentativa de subida com a perda de mínima do que no anterior, ou seja, supera a máxima do pregão de quinta-feira, termina a sexta-feira perdendo a mínima do pregão de quinta. Isso cria uma expectativa de se poder ter mais 1 a 2 pregões para baixo, na minha opinião. A minha leitura é que pode ter ainda mais 1 a 2 pregões aqui, mesmo que tenha um pregão de alta, mais 1 a 2 pregões aqui para baixo. E aqui os suportes já foram testados nesse último pregão, 5.575,5 e abaixo disso 5.546. Depois disso, aquela região do gráfico semanal que eu comentei, que é a região dos 5.494. Então 5.546, 5.494,
vai monitorando aí esses níveis de preço no sentido de gerou sinalização de alta aqui no gráfico diário, ó, é justamente essa região. Está até um pouco mais para baixo. É justamente isso aqui, ó, 5.494, essa região aqui, ó, topo, 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 enfim, 5.500, 5.494, região próxima do suporte. Então, primeiro esse nível, bateu aqui, gerou sinal de alta, volta a ficar interessante para buscar a operação na ponta compradora. Seguiu aqui, dentro desse cenário, está mais para buscar a operação de venda ainda. Topo descendente no dia 60, no decorrer apoia mais a operação na ponta vendedora, de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para gerar um viés de alta, para focar um pouco mais em alta, tem realmente que gerar algo relevante em cima dessa região aqui de suporte. Como, por exemplo, aqui no G60, você tem algo realmente muito relevante no primeiro momento aqui para cima, mas subiu, bateu o topo descendente no G60, foco em buscar a operação de venda no dólar. Vamos lá então agora falar das ações, começando aqui pela PETR4, Petrobras. Nessa última semana, teve uma semana que foi lá em cima, tentou ficar acima da região lá dos 20, que era 24,39, mas não conseguiu, virou 23,60, não conseguiu, bateu na média, perdeu força. Para quem está posicionado no gráfico semanal, perda da mínima dessa semana seria um dos sinais de possível saída. Quem está comprado, pensando no curto a médio prazo no papel. Para ela gerar alguma mudança de expectativa, pode até perder essa mínima, perde a mínima, só que aí vai lá e reverte no decorrer da semana e fecha acima da média. Seria o sinal mais positivo para Petro, pensando numa maior probabilidade de poder buscar essa região de fundo e essa região de gap anterior. Mas por enquanto, viés mais de baixo, olhando para o gráfico diário, está dentro do movimento de queda. Quando eu falo de reverter, vem aqui, perde esse patamar, só que volta forte para cima ali das médias, é o sinal de mudança de expectativa. Ela inclusive muda a tendência de alta de curto prazo se perder o fundo aqui anterior localizado em 22,61, formado por essas duas mínimas aqui. Isso anularia a tendência de alta de curto prazo, que está bem fraquinha nesse momento. Inclusive a gente tinha uma posição comprada nesse papel que foi encerrada aqui nesse dia, que gerou um candle forte de baixa e é encerrada ainda com lucro. Na Vale 3, o gráfico semanal está bem, é ótimo fechamento de semana, 5,5%, pivô de alta, sem sinal de baixa, expectativa ainda para cima, dentro de expectativa para cima. Para quem está comprado, mantém o stop aqui embaixo. Quem está comprado no curto a médio prazo pelo gráfico semanal pode colocar o stop abaixo da mínima desta última semana. E olhando para um gráfico diário, para quem está querendo comprar no curto prazo, aguardaria alguns pregões, pelo menos mais uns 2 a 3 pregões, para buscar uma compra de fundo ascendente acima da região de topo anterior e da média móvel exponencial de 13 períodos. Melhor ainda se testasse até a média móvel de 13 períodos. Não é uma obrigação, mas seria melhor. É o que eu estou mencionando em termos de relação risco-retorno. E olhando aqui agora para LRN3, gráfico semanal, nós temos uma mudança. Eu vou falar primeiramente de uma lista de ativos que estão aqui com um semanal, mas que já poderia ser, vou entrar comprando aqui pelo gráfico semanal, nem que seja um pouco, como é o caso do Lojas Renner, que está em cima de uma zona de resistência importante, e podendo fazer alguns aportes ali, tipo, diário, gerou alguma correção, fazer um aporte ali um pouquinho maior, pensando em ficar algumas semanas posicionado. Então vou comentar alguns papéis aqui logo no início, como é o caso de Lojas Renner, LRN3, cheguei até a comentar na última análise de fechamento. Reverteu um viés, uma expectativa negativa que tinha sido gerada pelo candle passado, semana passada, com a perda da mínima desse candle. É isso que eu estou falando da Petro. Se a Petro perde a mínima e reverte assim para cima, isso seria algo realmente muito bom para o papel. É a mudança de expectativa. É o que traz, inclusive lá no gráfico mensal de Lojas Renner, vou voltar aqui a questão do ajuste, né? Voltar a questão do ajuste. O que traz aqui no Lojas Renner é você ver uma sinalização maior para cima, uma expectativa maior de subida no papel. Então, por esse motivo, cabe-se a possibilidade de abrir a operação de compra. O stop vai ficar lá embaixo, lá na casa dos R$ 40,81. E pelo gráfico diário ou gráfico 60 minutos, aguardar algum sinal de correção desse forte candle de subida ou dos próximos candles, enfim, aguardar algum movimento, sinalização de alta acima da região que foi rompida aqui, na faixa de 44, 45, 44 e 50, foco muito maior em compra. O próximo ativo, CPLA6, outra que gerou um sinal bem legal no fechamento dessa semana. Fundo lá na região de topo anterior, de 2 topos ali anteriores, em cima da média, sinalização de alta,
Superação da máxima dessa semana, foco em compra. Abre a possibilidade de abrir compra de position trade, stop fica ali para baixo, um stop longo, mas pode até posicionar abaixo da mínima da semana passada também, não teria problema em 6,19, que tecnicamente não deveria mais voltar para baixo da média móvel exponencial de 3 períodos, nem desse topo anterior na faixa 6,25. Tentando pegar o quê? Algo para cima na CPLA6. Então, um ativo também que eu considero interessante, o fechamento dessa última semana. A BEV3 também a possibilidade de entrada pelo gráfico semanal, depois dessa lateralização, rompeu aqui para cima. Entrou comprando esse rompimento, o stop fica aqui embaixo da mínima desse candle, tentando pegar algo para cima na ação, que é basicamente de buscar essa região de topo anterior, localizada na casa dos 16,53 a R$ 16,91. Raio 3, reversão também de uma expectativa. Assim como loja Zen, veio aqui para gerar um sinal de baixa, estava ali enrolado, gerou um sinal de baixa, reverteu para cima. Possibilidade também de se ter mais aqui algumas semanas para cima, por exemplo, umas 2 semanas. Tem desafio mais próximo, logicamente, que está localizado nos 21,35 a 20,48. Chama atenção o gráfico semanal, que pode realmente começar a ganhar algo mais, uma força maior aí para cima. Gráfico mensal de Raio 3. CSP6 fez algo parecido também, de ter um sinal forte de baixa, era bem parecido até com loja Zen, e gerou algo para cima. Reverteu, poderia também ser outra opção ali de entrada, assim como CPLA6 do setor elétrico. YouTube 4, sinalização de fundo pelo gráfico semanal, fundo ascendente, a tendência está indefinida, mas com a expectativa de poder ter algo para cima. Então entrou comprando YouTube 4 aqui pelo gráfico semanal, querendo ficar 3 a 10 semanas posicionado, é uma alternativa. Stop vai ficar lá abaixo da mínima do fundo em 26,49, tentando pegar algo maior para cima. Reforça a expectativa de alta, se superar os 28,66, que é a máxima do mês passado, mês de março. Isso geraria um sinal de fundo ascendente a favor da tendência de alta também pelo gráfico mensal em YouTube. Então seria algo realmente positivo se isso acontecer em YouTube 4 pelo gráfico semanal. CSAN3, ação que terminou a semana. Essa aqui mais para a questão de... A CSAN3 é mais para a questão de... Não gerou ainda o sinal de alta, mas está dentro de uma tendência de alta, está acima da região ali de topo anterior, gerou um candle de indefinição aqui chamado de mulher grávida, ou Harami, que é um padrão de reversão dos candles, de reverter um movimento de queda para um movimento de alta. A sinalização de subida, de até compra pelo gráfico semanal seria na superação da máxima dessa semana, 91,99. Ou seja, entrada ali por volta dos R$ 92,00 e colocaria o stop abaixo da mínima da semana passada, R$ 88,20. O ponto de stop tentando pegar o quê? Isso aqui para cima na ação. Então ativo para ficar de olho aí nessa próxima semana. Agora indo um pouco mais para a questão do gráfico diário, CFB3 tem ali no gráfico diário, vou ir um pouco mais para o gráfico diário, tá? E eu jogar o semanal aqui do lado de cá. Tem uma sinalização positiva, a gente já entrou comprando esse papel, até próximo, basicamente na mínima do pregão de ontem, de sexta-feira, na verdade, pregão de sexta-feira, que foi o último pregão aqui. A ação gerou um sinal positivo, então essa já estaria com um sinal. Primeiro estou falando de ativos que já geraram um sinal de fundo no gráfico diário, que pode trazer essa oportunidade de compra. Primeiramente CFB3, já passei dentro do aplicativo DV Invest, que você pode inclusive acompanhar aqui toda semana de recomendações, de carteira de ações, tem carteira exponencial que vai ser disponibilizada ainda nesse final de semana. E você pode também acompanhar aí a parte de recomendações, reposicionamento stop, enfim, todas as operações de swing trade. Você pode acompanhar tudo dentro e relatórios importantes dentro do aplicativo DV Invest. Então aqui nós temos um sinal aí bom de alta. Temos também na expectativa de poder, no caso do CFB3, de poder romper aqui essa região de topo, resistência próxima na faixa de 23,62 a 23,66. Temos aqui semelhante a Sabesp, que já gerou um sinal de fundo também. Tem aí uma zona de resistência que ela está brigando ali na faixa dos 23,10, 43,10, desculpe, por volta de 43,10 aqui essa região. E ativo com fundo também montado, qualquer operação de compra, stop fica ou aqui abaixo ou abaixo da mínima desse candle, tentando pegar algo para cima. Mais um papel aí com fundo ascendente montado, a favor ali do movimento de subida do gráfico semanal. Outra ação, depois de desculpa,
E depois de Sabesp, Gol 4. Gol 4. Ficar atento na questão aqui, eu já vou falar dos ativos que estão num processo de correção que podem gerar sinal de alta. Eu falei dos dois primeiros do gráfico diário, que é CFB3 e Sabesp, que estão já com sinal de alta. Aqui, no caso de Gol 4, possibilidade de compra se gerar num sinal de fundo ascendente. Superação da máxima desse candle, tiver mais um candle aqui, superação da máxima no próximo candle, enfim, ficar de olho na questão de um fundo ascendente no decorrer dessa próxima semana em cima de Gol 4 para uma compra. Siri 3, a compra seria como? De um rompimento, ou se ela vem aqui mais para baixo gera um fundo ascendente, ou já gera um rompimento aqui no decorrer dessa semana, no início dessa semana, também possibilidade de compra a favor de uma tendência de alta de curto prazo. Fleury, FLRY3, está num processo de correção, subiu, caiu, respeitando basicamente essa máxima aqui, ó. Uma das alternativas de entrada, essa superação de máxima, mas mais interessante ainda se fizer um sinal de alta no decorrer da semana. Se tiver algo mais para baixo, gerar um sinal de fundo mais abaixo para comprar Fleury. E Duque 3, também possibilidade de ficar de olho na questão dessa correção e fundo ascendente, ou aqui ou mais para baixo também, assim como eu comentei agora na Fleury, na FLRY3, possibilidade de entrada também na Duque 3, caso aconteça aqui um fundo ascendente no decorrer dessa próxima semana. Local Web, LWSA3, está num processo aqui mais de lateralização, ou seja, um movimento mais lateral respeitando a resistência. Entrada mais distante dessa linha horizontal aqui melhor, ou seja, aqui para baixo. Se já supera essa máxima, dá para arriscar uma entrada. Melhor ainda se superar isso aqui tudo, aumenta a probabilidade de ter um movimento maior de subida. PECAR 3, ativo que não dá para falar muito do gráfico semanal, o histórico da gráfico semanal está no movimento de subida, ok. Aí o gráfico diário está dentro dessa tendência de alta aqui, topos e fundos ascendentes, está dentro de um processo de correção. Essa correção, o ideal é que aconteça mais um candle aqui, para depois, a partir desse próximo candle, lá da terça-feira, por exemplo, buscar uma entrada, por exemplo, de superação da máxima do candle anterior, após ter testado a zona de suporte de um topo ali na faixa dos 35,50 ou até mesmo um pouquinho mais abaixo. Ou seja, testa isso aqui, testa a média móvel 13 períodos e gera um sinal de alta, ok, compra. Vai dar certo? Não sabemos, mas tecnicamente faria sentido esse tipo de entrada em PECAR 3. Embraer, Embri 3, iniciando aí eu estou indo para os ativos que está precisando de ter uma correção um pouquinho maior para fazer essa entrada aqui, mais 1 a 2 candles para buscar uma compra de fundo ascendente no caso de Embraer a favor da tendência de alta de curto prazo. Também ativo para colocar aí no radar desta próxima semana. TOTS 3 também precisando fazer uma correção um pouquinho maior aqui, ó, para ficar de olho ali na quinta-feira para uma possível entrada, sabendo que vai ter quarta-feira de feriado, então temos só 4 pregões na próxima semana, mas ficar atento aí na questão de quinta-feira ter mais 2 candles aí, 1 a 2 candles. Se ficar só um candle aqui também, ó, vai, perde essa mínima e o próximo já rompe tudo para cima, também abre a possibilidade de comprar TOTS 3. BRDT3 daria até para fazer uma entrada pelo gráfico semanal aqui, ó. Já fazer uma entrada no gráfico semanal, mas como está muito dentro da zona de resistência, ideal até que no diário fizesse isso aqui, ó. Faz aqui e gera alguma sinalização de alta lá para quinta-feira, sexta-feira. Possibilidade é buscar uma compra nessa ação, né? Acima, ou seja, sinalizações de alta acima dessa região aqui. Não precisa testar efetivamente esse patamar. Sinalizações de alta acima desse patamar, após alguma correção no preço ou no tempo, pode ser até também aqui 2 candles aqui de lado e depois rompe para cima. Possibilidade de compra na BRDT3. BIF3, iniciando um processo de correção, queda um pouco mais forte no último pregão de sexta-feira, 4,29%, mas está dentro de uma tendência de alta, um movimento bem bonito para cima aqui, bem limpo, força por parte dos compradores, agora apresentou força por parte dos vendedores. Acompanhar aí os próximos pregões, 2 a 3 pregões aqui de vinda próximo da média, ou não testando efetivamente a média, mas gerando sinal de alta também, ativo que chamaria atenção para compra nessa próxima semana, assim como o GGBR4, que vem numa tendência de alta de curto prazo. Esses ativos que eu estou comentando vêm numa tendência de alta de curto prazo, tá? Então, ativos estão em tendência de alta de curto prazo que a gente está tentando pegar algumas movimentação para cima. Algumas já estão com um sinal já de alta montado, como o caso de Carrefour, Sabesp. Tem ativos que podem gerar, que eu estou comentando aqui, de gerar um sinal de alta, e outros ativos que podem fazer entrada até pelo gráfico semanal. No caso de GGBR4, como esse movimento é mais longo para cima, o ideal é que ela tenha uma correção um pouquinho maior de 3 candles, ideal que tivesse 3 candles para uma entrada lá para sexta-feira, uma entrada de fundo ascendente. Igual aconteceu agora, eu coloquei na semana passada a Sabesp.
SBSP3, de poder ter uma correção e gerar um sinal de alta. Ela terminou gerando sinal de alta na sexta-feira. Então, é a mesma coisa que pode acontecer aqui para a GGBR4 no decorrer dessa semana. O ideal é que tenha uma correção um pouquinho maior no preço ou no tempo para fazer alguma compra de swing trade em cima desse ativo. É isso, amigos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês nesse radar da semana. Espero que seja útil para vocês no decorrer dessa próxima semana. Alguns ativos podem ter outros ativos, e todos os outros ativos que tiverem e se encaixarem melhor com minha metodologia para uma compra, logicamente que eu vou comentar aqui dentro do aplicativo DV Invest. Aproveite ao máximo, explore, teste gratuitamente, tanto para iOS quanto para Android. Aproveite bastante. Dê um like nessa análise se ela for útil para você. Um grande abraço e uma excelente semana.